Salvete homines! Vamos lá, mais um encontro da nossa série quinzenal, Caminhando pela Lei 6.015. Um projeto que foi idealizado, como já tenho várias vezes dito aqui, nesses nossos encontros, pela registradora civil lá do estado do Ceará, cidade de Trairi, nas beiras do rio Mundaú, a doutora Thaís Luciana Castelo Branco. E eu, então, achei por bem tratar dessa série, projetada por alguém do Registro Civil, no âmbito do Registro Civil. E fui acolhido, para minha honra, minha satisfação, pela ARPEM do estado de Goiás. Então, agora é um momento muito importante, porque hoje eu estou gravando esta exposição no dia 9 de abril de 2026. E exatamente nesta data, deixa a presidência da ARPEM, mas assume a vice-presidência, a doutora Evelyn Valente, minha estimada amiga, professora aqui no curso de pós-graduação, que eu coordeno sobre Direito Notarial e Registral, no Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro. E a doutora Evelyn é, então, sucedida pelo doutor Tiago Gama, novo presidente, a partir de hoje, 9 de abril, da ARPEM do estado de Goiás. Então, eu apresento a eles meus melhores cumprimentos e parabenizo pela eleição, como não deixo também de parabenizar a doutora Evelyn, que após a gestão na presidente assume uma vice-presidência. E eu agradeço muito também a oportunidade de ministrar essas exposições neste recanto eletrônico importante como é o da ARPEM de Goiás. Naturalmente, uma saudação especial para todos aqueles que frequentam quinzenalmente esta nossa série. Um agradecimento a Lirces, que se dedica muitíssimo para que isso possa realizar-se bem. Vamos lá. Nós vamos tratar aqui, né, nessa série caminhando, estamos vendo o artigo 167, longuíssimo artigo 167 da Lei 6.015, e agora vamos cuidar de algumas modalidades, a mais das já referidas anteriormente, do usufruto, do Instituto do Usufruto. Vamos tratar, isso não vai ser esgotado na aula de hoje, do usufruto remuneratório, simultâneo, sucessivo, depois usufruto deducto e usufruto vidual. Isso vai ser repartido em duas exposições, esta que está aqui e a outra daqui a 15 dias. Bom, o remuneratório é o usufruto que se institui em virtude do fato que haja beneficiado o dono da coisa, o dominus rei. Vamos ver se eu consigo ver aqui um exemplo. Esse conceito que eu acabo de indicar vem em muito escoltado da doutrina de um grande registrador, estudioso do registro, que se dedicou muitíssimo ao tema do usufruto, o doutor Ademar Fioranelli, nome muito conhecido dos estudiosos do registro imobiliário e muito meu amigo também. Sou suspeito para falar do doutor Ademar. Pois bem, vamos pensar o seguinte. Um belo dia, eu socorro uma pessoa que passa alguma necessidade e vamos admitir aí, pago-lhe um tratamento médico, alimento um tanto sua família, vamos admitir isto. E passa o tempo, ele se cura e eu bati o meu carro. Bati o meu carro, estou sem carro e ele então diz assim, olha, eu entrego o meu carro em usufruto para você. Pode usar aqui, usufruto. Então, a minha casa se inundou, tem uma caixa d'água arrebentou e ele diz, olha, tem uma casa aqui que está sem uso atual, eu a dou em usufruto, você fica aí por um ano para... E a finalidade dele é remunerar, retribuir, por isso que se fala em usufruto remuneratório,
retribuir, talvez a palavra melhor fosse retributivo, mas enfim, remuneratório, retribuir aquilo que eu fiz antes. Então aqui é o instituto é o mesmo instituto do usufruto, mas tem uma causa intencional, ou seja, uma finalidade que se agrega à instituição em particular. E isso é importante porque, vejam, a causa final é a primeira na ordem da intenção, embora ela se realize por último. Isso vai ter um reflexo jurídico e econômico importante, que eu queria mencionar. Porque suponho que eu tenha realmente concorrido, nesse nosso exemplo, para o pagamento de alguma verba alimentar, de tratamento médico, para esse suposto credor usufrutuário, ou devedor usufrutuário, dono da coisa. E que eu, embora o uso da casa que ele me tenha propiciado tenha um determinado valor econômico, esse valor não atinja a totalidade do que eu gastei ao dar a alimentação e ao tratamento de saúde. De maneira que pode dar-se o caso de que o usufruto remuneratório não leve a saldar inteiramente a ação que esse usufruto remuneratório visa a compensar, visa a retribuir, visa a remunerar. Mas, em todo caso, se eu resolvesse entrar com uma ação indenizatória, uma ação de cobrança pelas despesas que tive na minha primeira conduta, teria que abater-se o valor do usufruto. Compreende-se isso, não é? Bom, agora tem que fazer uma distinção aqui. Uma coisa é esse usufruto remuneratório. Eu quero remunerar alguém que me fez um grande favor e eu o faço mediante a dação e usufruto de um bem de minha propriedade. Ou seja, eu contribuo alguma coisa em favor de outrem para compensar uma coisa que essa pessoa fez. Isso é perfeitamente viável. Outra coisa muito diversa é o usufruto instituído a título oneroso, que é também admissível. Porque no primeiro caso do remuneratório, há uma intenção de compensação de conduta anterior, de retribuir conduta anterior. Vejam bem, isso é uma diferença importante. Bom, tratemos agora do tema do usufruto simultâneo, cujo relevo maior está exatamente no tema do direito de acrescer. Que coisa é um usufruto simultâneo? Também, esse usufruto simultâneo é chamado de usufruto conjunto, de usufruto conjugado ou ainda de usufruto conjuntivo. Conjugado, conjuntivo ou conjunto é o usufruto simultâneo. É mais usada a expressão usufruto simultâneo. Bom, aqui é um quadro inicial de concurso de duas coisas. Pluralidade subjetiva, ou seja, é um usufruto que deve ser constituído em favor de dois ou mais indivíduos, ou seja, de duas ou mais pessoas. Não é possível pensar em usufruto simultâneo com uma pessoa só, é evidente. Mas não basta esta simultaneidade subjetiva, atenção para isso. É preciso também que haja uma concomitância temporal. Existem, pois, duas simultaneidades a considerar nesse usufruto simultâneo. A simultaneidade de pessoas, que sejam credores usufrutuários, se nós quisermos dizer assim de uma maneira mais co-credores usufrutuários, e ao mesmo tempo que esses credores, que esses co-credores estejam nessa condição subjetiva num mesmo tempo de duração. Ou seja, é preciso que haja contemporaneidade da vigência do usufruto com a pluralidade de pessoas. Bom, isso está previsto no artigo 1411 do nosso Código Civil e vai lá à frente, referido em uma situação um tanto diversa, com uma disciplina um tanto diversa, da qual não vamos tratar aqui, no artigo 1946 do Código Civil. 1411 e 1946. Bom, então já vimos aqui. Então,
dois dos requisitos dessa classe de usufruto simultâneo. O de ser conjunto, ou seja, ter mais de uma pessoa. Não é possível usufruto simultâneo se houver uma só pessoa que seja titular desse usufruto. E uma simultaneidade no tempo. É claro que seria perfeitamente possível que nós tivéssemos um usufruto de que tenha sido titular um conjunto de pessoas. Por exemplo, Joaquim, Mateus, José, em 3 anos sucessivos, foram titulares isolados do usufruto. Bom, então aí um usufruto teve mais de uma pessoa, mais de um sujeito. Mas veja, não foi um usufruto conjunto. Então a primeira coisa a considerar é que deva ser um usufruto conjunto, conjuntivo. As pessoas devem exercer ao mesmo tempo. E é aí que entra a história da simultaneidade, ou seja, da concomitância no tempo do exercício desse usufruto. O advérbio latino, simulo, tem essa acepção mesmo, de junto, juntamente. E disso deriva a nossa palavra simultâneo. Existe um substantivo em latim, simultas, simultatis, genitivo, singular. E aí essa ideia, é a ideia de estar conjuntamente, estar juntamente, estar junto. Então, com a expressão usufruto simultâneo, que é a que prevalece na jurisprudência doutrinária, também na jurisprudência dos tribunais, não se fala muito em usufruto conjunto, usufruto conjuntivo, mas mais em usufruto simultâneo. Há uma referência subjetiva, eu estou reiterando isso, o de 2 ou mais pessoas desfrutarem conjuntamente a coisa objeto, e outra referência relativa à circunstância de tempo. Então vamos pensar. Alguém tem uma chácara. Olha, eu não vou muito nessa chácara, está me dando muito trabalho, eu vou deixar essa chácara em usufruto de 2 pessoas. 2 pessoas. Então chamo lá essas 2 pessoas, vocês moram lá perto mesmo, vocês não querem usufruir lá da chácara? Ah, queremos, então tá bom. Então eu digo a elas, olha, vocês vão ficar as 2 durante 2 anos lá, tá bom assim? Então, aí está um usufruto simultâneo. Agora, se eu disser, se vocês ficam com a chácara, mas fica um no primeiro ano, outro no segundo ano, para que não haja briga, para que não haja conflito, que vocês vivem brigando. Aí não é usufruto simultâneo. Não é? Bom, a matéria vem aí referida em muitos códigos no mundo inteiro. O Código Civil Argentino, por exemplo, o Código de Vélez Sarsfield, muito calcado no nosso grande jurista, que foi Teixeira de Freitas, tem lá a mesma regra. O usufruto pode ser estabelecido conjunta e simultaneamente, olha aí, conjunta e simultaneamente, em favor de muitas pessoas. Não há necessidade de serem só 2, pode ser várias, 10, 15, 1000 pessoas, não importa. Conjuntamente quer dizer em benefício de muitas pessoas, mais de uma pessoa. Muitas aqui quer dizer mais de uma. Não quer dizer que necessariamente tem que ser 10, 20 para ser morto. 2 já é suficiente para, à luz desse código argentino, entender que o usufruto é simultâneo. E, além disso, dessa conjunção subjetiva, é preciso que ela seja concomitante, simultânea, ou seja, existente no mesmo tempo duração. Então, nós podemos talvez até dizer coexistente, de sorte que o direito de um usufrutuário não exclua ao mesmo tempo a existência do direito de outro, ou outros usufrutuários que sejam direitos incidentes sobre uma só coisa. Bom, o que mais interessa aqui nessa história, na verdade, que é mais realmente relevante, um tantinho mais complicado, é um problema da disciplina do usufruto simultâneo, que diz respeito ao direito de acrescer. Direito de acrescer. Que coisa é essa? Ora,
é o direito de a parte ideal que caiba a um dos co-usufrutuários agregar-se por sua morte a de outro ou outros co-usufrutuários. Vamos admitir aqui que Tício e Semprônia sejam os dois co-usufrutuários de um imóvel. Como é que funciona o direito de acrescer? Morre Tício. Então, a parte de Tício, se houver o direito de acrescer, se agrega, ou seja, se acrescenta, se acresce à parte de Semprônia. É isso. E isso vem do fato de que o usufruto tem o atributo da divisibilidade. Ele pode ser, portanto, como diz muito bem Arnaldo Rizzardo é um grande jurista lá do sul do país, né, do Rio Grande do Sul, muito claro, a sua obra de Direito das Coisas é uma preciosidade. Aliás, tudo que ele escreve merece muita consideração. Bom, então, na verdade, porque o usufruto é divisível, é possível a sua extinção por partes. O senhor está falando em direito de acrescer e agora direito de extinção. Vamos ver por que eu falei em direito de extinção. Essa disciplina do direito de acrescer a que estamos referindo já vinha do Código Bevilacqua, o artigo 740 do Código de 16, né? Nosso código, na verdade, é Código de 16 e 17, entrou em vigor em 17. E foi recolhido, em essência, no Código de 2002, que é o nosso atual Código Civil. E ali diz o seguinte, deixa eu ler aqui. Constituído usufruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-ão a parte em relação a cada uma das que falecerem. Agora que vem a parte do direito de acrescer mesmo. Salvo se, por estipulação expressa, o quinhão desses que faleceram couber ao sobrevivente. É aquilo que eu disse, artigo 1411 do nosso Código de 2002. Em princípio, a norma geral é essa, hein? Morreu a parte daquele que morreu volta ao dono, salvo se por estipulação expressa estiver presente o direito de acrescer. Então, a norma desse 1411, de acordo já com o que vinha do Código Bevilacqua de 1916 ou 17, no artigo 740, contempla, sob o modo de regra comum, a extinção do usufruto relativamente à parte ideal do co-usufrutuário morto. Então, morreu o usufrutuário, extinção parcial daquela parte. É uma disposição que está moldada também ao inciso 1º do artigo 1410, segundo o qual artigo o usufruto se extingue pela renúncia ou morte do usufrutuário. Também, quando ele renunciar, também vale a mesma regra. Então, ordinariamente, com a morte do usufrutuário, o que se dá é a consolidação da parte ideal da coisa que lhe correspondia a desfrutar. O que é consolidar aí? É voltar ao dono. A propriedade possui o atributo da elasticidade. De maneira que, em determinado momento, se solta uma ponta de elástico, pumba, volta para o núcleo. É isso que ocorre. Salvo se eu dispuser em sentido contrário, ou seja, olha, se houver renúncia ou morte, a coisa funciona de outro modo. O usufrutuário, o co-usufrutuário sobrevivente acresce ao seu exercício o usufruto do que morreu antes. Bom, é uma regra geral. Aliás, essa expressão regra geral está textualmente referida. Um belo estudo que fez o desembargador Francisco Eduardo Loureiro a respeito dos direitos reais, num livro coletivo do Código Civil comentado, que foi coordenado pelo ministro César Peluso. O desembargador Loureiro hoje, por sinal, depois de ter sido corregedor-geral da Justiça de São Paulo, é o presidente do Tribunal de Justiça aqui paulista. De maneira que ele diz que, por essa regra geral, impõe-se a consolidação
Peço desculpas. Sinusite não acabou ainda. A consolidação significa que as cotas de propriedade, diz o desembargador Loureiro, voltam às mãos do nulo proprietário. Isso se dá na medida em que os usufrutuários venham a falecer. Então, temos lá 20 usufrutuários. Aí morre um. Se não houver direito a crescer estipulado expressamente, morreu. Esse 1/20 do usufruto se consolida na mão do nulo proprietário. Aí morre mais 2, então mais 2/20 voltam para o proprietário. É isso que ocorre. Bom, mas já previa o 740, que eu mencionei, do Código Bevilacqua, ser possível excepcionar essa regra geral. Quando? Por meio de estipulação expressa, que é o que também consta do Código de 2002 e do Código Civil Argentino. Por exemplo, temos aqui uma referência de direito comparado no artigo 2823. Bom, também temos o artigo 1946 do vigente Código Civil Brasileiro, 2002, que refere-se ao direito de acrescer em matéria de usufruto legado. Aí é uma outra coisa. Mas o dispõe de maneira que a regra comum já não é favorável à consolidação, mas é favorável ao acrescentamento, ao acréscimo. E não há necessidade de manifestação expressa no testamento a respeito disso. Então, é o reverso dessa regra que nós mencionamos no caso do usufruto legado. Mas nós não vamos tratar desse assunto agora, não. Vamos deixar, talvez, para uma outra oportunidade, se houver. É uma coisa muito especializada e não vem ao caso para uma exposição como a nossa aqui, que deve ser breve. E deve ser, como sugeriu a doutora Thaís Castelo Branco, um passeio pela Lei 6.015. Eu sempre gosto de pensar nessa ideia de que nós que gostamos da área do registro, da área das notas, podíamos conversar durante uma refeição acerca do assunto. Por assim dizer, papear, bater papo. Bavarder, dizem os franceses, durante uma refeição, um jantar, um almoço, em que nós tratamos das coisas que nós gostamos, como é o tema do direito registral e do direito notarial. Portanto, deixemos isso para outra temporada e sigamos aqui na nossa linha do caminhando. Eu devo estar em Goiânia, ainda no final deste mês do mês de maio, mês que vem, para atender ao convite da desembargadora Liliana Bittencourt, que é professora daí da Universidade Federal de Goiás, com sede em Goiânia, mas ali vou para proferir uma palestra eu vou falar sobre registros também, mas é uma palestra mais voltada para o direito natural, embora o tema vá ser o registrário. Parece que ela quer que eu fale sobre o registro de imóveis e a propriedade, a relação entre ambos, por que o registro de imóveis é importante para o direito de propriedade. Acho que é isso que ela quer que eu fale. E eu combinei com a minha estimada amiga Evelyn Valente, de que aproveitando a minha estada aí em Goiânia, eu trataria de proferir algumas palavrinhas, se assim desejasse a Arpen, e para ter um contato pessoal também com os registradores do estado de Goiás. Isso me é muito simpático, eu sempre fui tão bem recebido aí que me dá saudade manter contato com essa gente boa daí. Mas vamos ver se isso dá certo. Por agora, que Deus nos abençoe, nos permita que daqui a 15 dias nos possamos rever e valete omnes.